Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz abençoados, graça e paz a vocês que estão aqui também no MGA Santo André. Estamos ao vivo, para a glória de Deus. Graça e paz a você no Facebook, graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você no nosso site, direto, site graçaeapostolado.com. Graça e paz a você que me ouve pela rádio MGA Online. Graça e paz a você que me ouve e me assiste pelos grupos de WhatsApp, MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3, Graça e Apostolado, MGA Curitiba, Brasília, Rio Grande do Sul, Manaus, São José dos Campos, enfim, graça e paz a todos vocês, para a glória de Deus. Vamos orar, porque hoje o apostolado é extremamente profético. Vamos ficar de pé e orar e agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que o Teu nome seja louvado e exaltado, porque Tu és de fato de verdade soberano e age como tal, digno de honra, de glória e louvor e adoração para todos sempre. Que essa ministração seja feita para a Tua glória, porque será feita em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Espírito Santo, eu creio, por isso eu falo, o Senhor é quem me capacita, quem me dá revelação e autoridade espiritual para ministrar a palavra de Deus. Portanto, venha sobre mim a unção, venha sobre mim a revelação, venha sobre mim sabedoria, venha sobre mim discernimento do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que a Tua palavra seja revelada aos que vão me ouvir, aos que vão me assistir agora nesse momento, que seja revelada para a Sua glória, para que o Senhor seja louvado e exaltado pelo entendimento que cada um receberá da Sua palavra, pois está escrito que a Sua palavra não volta para o Senhor vazia, ela é viva, poderosa e eficaz. Seja exaltado, glorificado e reconhecido pela Tua igreja em Cristo Jesus. Para a glória de Deus, quem é que pode dizer amém? Amém. Amém, abençoados? Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida. Tema inédito nessa noite, hein? Depois eu quero mostrar os meus livros, vou deixar para o final. E se você não tem a Bíblia Thompson, eu tenho aqui também a Bíblia Thompson para enviar para todo o Brasil. Depois eu vou mostrar ela, vou falar um pouquinho sobre ela. É a Bíblia, é a versão que nós usamos aqui no MGA já há quase 30 anos, tá? Editora Vida, edição contemporânea, que é a Bíblia Thompson, tá? Essa Bíblia aqui você não acha mais. Essa aqui, Editora Vida, edição contemporânea, ela não existe, não fabricam mais. Eu tenho porque em 1992, 93 eu comprei bastante. E já separei algumas para mim, então essa aqui tá novinha, ó. Essa Bíblia aqui é de 94. Estamos em 2020, ó, tá zero. Então estava guardada. Eu tenho mais uma ou duas lá guardada, né? Enquanto eu estiver aqui na terra eu vou usar essa versão. Então você não acha mais essa versão, porque não fabrica mais, não existe, mas você acha a Bíblia Thompson, que é a mesma versão. Se você quer acompanhar a pregação, o ensino do MGA na mesma versão que o seu pastor e apóstolo, é a Bíblia Thompson. Amém? Depois eu vou falar um pouco sobre ela, eu te mostro no final os livros MGA também. O tema de hoje, aliás, o tema extremamente profético. E eu vou te explicar o que é profético, o que é palavra profética, eu vou te explicar. O tema de hoje, o rei de Tiro. Alguém aqui já ouviu falar do rei de Tiro? Já ouviu falar do rei de Tiro?
Ezequiel capítulo 28, abra sua Bíblia, porque vai sair muitos mistérios daqui, hein? Muitas revelações vai sair daqui de Ezequiel 28. O tema de hoje, o rei de Tiro. Interessante que o subtítulo bíblico fala sobre o rei de Tiro, mas na verdade Deus usou uma situação para falar com o seu povo. Essa é a verdade. A palavra profética é essa. Deus, ele usa um fato real, uma situação, para falar com o seu povo. Isso se chama parábola. Ele fala através de comparações, de alegoria, analogia. Então ele pegou o rei de Tiro, né? Pegou a situação do rei de Tiro, a situação atual, que estava sendo um homem reprovado por Deus, e ele inverteu. Deus inverteu, ou mudou, ou transformou aquela situação do rei de Tiro para trazer uma palavra profética, uma mensagem profética que vai para toda a vida, né? Não tem validade. Enquanto a igreja estiver na terra, essa palavra vai estar valendo. A palavra do rei de Tiro, não. O rei de Tiro já morreu. Mas Deus ele usa uma situação para falar com o seu povo. Eu acho isso tremendo. Eu acho tremendo, porque por isso que a verdade é paralela. A verdade de Deus, ela é paralela. Deus pega uma situação terrena, ele está no céu. Deus é celestial, é divino. Mas ele pega uma situação terrena e transforma numa mensagem profética para falar com o seu povo. Amém? Então, Ezequiel 28, por favor, abram suas Bíblias. Graça e paz ao casal abençoado que está chegando, graça e paz. Ezequiel 28. Antes de eu ler, deixa eu falar algumas revelações. Antes de eu ler o texto, porque o texto hoje vai ser 19 versículos. Mas antes de ler o Ezequiel 28, primeiro é preciso entender e considerar que Deus, não eu, Deus fala de uma forma profética, tá? Eu fiz algumas anotações, aliás eu fiz 5 anotações de Ezequiel 28. A primeira anotação que eu fiz, primeiro é preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. O que é uma forma profética? É falar por revelação. Isso é o meio de Deus, é o modo de Deus. Eu não posso achar ruim disso. Ninguém pode achar ruim, não aceitar, não gostar. Deus, é o modo dele. Ó. Nós aqui no Brasil falamos da língua portuguesa, né? Falamos a língua portuguesa. Deus fala de um modo profético. Eu falo de um modo português, ele fala de um modo profético. Não tem nada de errado nisso. Então é preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. Diga comigo, Deus fala de uma forma profética. Aliás, deixa eu preparar o meu outro microfone, que esse aqui eu não estou confiando muito nele não, viu? Deixa eu deixar aqui já preparado. Alô, som. Então, se um falhar, o outro já está aqui. Diga mais uma vez, diga, Deus fala de uma forma profética. Tá? Primeiro é preciso entender e considerar isso. Que Deus fala, eu vou ler Ezequiel 28, a palavra de Deus. Deus fala de uma forma profética. Vamos ler o tema de hoje, o rei de Tiro. Que na verdade, na letra, fala sobre o rei de Tiro. Mas na verdade Deus não estava nem aí com o rei de Tiro. Que aquela situação lá acabou. Aquela situação foi dezenas, centenas de anos antes de Cristo. Porque Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. Nós estamos em Ezequiel, vamos falar aqui 600 anos. Uma conta básica, não vou pegar o número certinho. 600 anos antes de Jesus nascer. Então o rei de Tiro era uma cidade, era um lugar, uma província. O rei de Tiro já morreu faz tempo. O rei de Tiro para nós não importa, não interessa em nada. Mas a mensagem profética que Deus pegou aquela situação e transformou numa revelação profética para falar com o seu povo. Vamos ver isso em Ezequiel 28? Ezequiel
28. Verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim quem? Ezequiel falando. Ezequiel 28, 1. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus, no orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. És mais sábio do que Daniel? Então aqui, na letra, Deus, na história bíblica, literalmente, falando uma palavra com o rei de Tiro. Estão percebendo? Até aqui. O interessante do Ezequiel 28, que aqui, esse Tiro, esse rei de Tiro, ele se transformou em 3 personagens. É isso que eu acho interessante em Deus. Eu fiz 5 anotações. A primeira, é preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. O rei de Tiro era uma pessoa, era um ser humano. Mas desse rei de Tiro, ou através dele, de uma forma profética, Deus levantou mais 2 personagens, que desses 2 é um só. É um mistério. O rei de Tiro era uma pessoa. Desse rei de Tiro vai aparecer mais um personagem. E desse personagem aparece mais um. Então o rei de Tiro, humanamente, na letra, foi o rei de Tiro. Mas nós estamos no ano 2020, século 21. Não tem nada a ver com o rei de Tiro. Mas Deus fala de uma forma profética. Ele pega a história do Ezequiel 28 e traz para nós, por revelação. Está entendendo? Por revelação, não na letra. Porque na letra vai falar sobre o rei de Tiro já morreu, acabou. Não tem nada a ver com isso. Ezequiel 28, versículo 3. És tu mais sábio do que Daniel? Ezequiel 28, 3. És tu mais sábio do que Daniel? És tu quem? O rei de Tiro. Deus falando com ele. Não há segredo algum que se possa esconder de ti? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder. E adquiriste ouro e prata nos seus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste o teu poder. Por causa do teu poder, elevasse o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Para quem? Na história fatídica, nesse fato real, Deus falando com o rei de Tiro. Tá claro? Mas como Deus fala de uma forma profética, daqui a pouco ele vai mudar. Ele vai esquecer o rei de Tiro. É isso que eu acho tremendo na sabedoria de Deus. Por enquanto, ele está se dirigindo ao rei de Tiro. Aquele momento, aquela situação. Mas daqui a pouco você vai ver que Deus muda do nada. Ele já esquece o rei de Tiro. Vamos ver isso? Por que Deus faz isso? Diga, porque Deus fala de uma forma profética. Diga isso. Profética. Ezequiel 28, versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Você vê que esse rei de Tiro era um homem soberbo. Ele estimava que o coração dele fosse como o coração de Deus. Então era um homem soberbo, arrogante, orgulhoso. O Espírito Santo está me falando aqui. Parece que Deus pegou esse homem, o gancho desse homem que era soberbo, presunçoso e orgulhoso. Parece que Deus lembrou de alguém e associou a alguém. Parece. Nós vamos ver isso na Bíblia. Por isso que eu fiz 5 anotações. Primeiro, Deus fala de uma forma profética. Ezequiel 28,
Versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova, Ezequiel 28:8, a cova te farão descer, e morrerás da morte dos feridos no meio dos mares. Então até aqui, Deus está falando com quem? Diga, com o rei de Tiro. Versículo 9, Ezequiel 28:9. Dirás então diante daquele que te matar, eu sou Deus? Deus está perguntando para ele. Você vai falar o que quando chegar alguém para te matar? Até aqui é humano, até aqui é terreno. Até aqui era Deus literalmente falando com o rei de Tiro, ou o príncipe de Tiro. Até aqui é um fato que aconteceu. Daqui a pouco vai mudar. É isso que eu acho tremendo. Daqui a pouco Deus pega e muda. Porque a verdade é paralela. Por isso que Jesus falava, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a rede no mar. Ué, o reino de Deus? Deus é espírito. No reino de Deus não tem mar, não tem rede, não tem peixe. Mas Jesus fez uma comparação. Ele fez uma analogia. O reino de Deus semelhante a um homem que lançou a rede no mar e trouxe vários peixes, e peixes bons e peixes ruins. Na verdade não é de peixe que Jesus está falando. Está claro ou não está claro? Não é de peixe que ele está falando. Peixes bons, ovelhas. Peixes ruins, bodes. Peixes bons, filhos da salvação. Peixes ruins, filhos da perdição. A rede lançada ao mar é o quê? O mar é o mundo. Que rede que é lançada ao mar? A pregação do evangelho. Quando se prega o evangelho, vai trazendo, porque as pessoas ouvem. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. As pessoas ouvem e vêm para o ministério, vêm para a igreja. Só que nessa de vir, quando se puxa a rede, vem vários peixes. Vem o trigo, vem o joio. Vem peixes bons, aí peixes... Por quê? Você jogou uma rede. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a rede ao mar. Pô, você jogar uma rede no mar, uma coisa é você pescar com anzol. Quando você pesca com anzol, você não pega 30 peixes de uma vez só. É um anzol, um peixe. Mas você joga a rede no mar, quantos peixes não vai vir? Hã? Então, você joga a rede no mar, quantos peixes não vem? Jesus diz toda espécie. Aí vem bode, vem ovelha, vem trigo, vem joio, vem filho da perdição junto, vem filho da salvação. Mas aí o filho da perdição é igual Judas, ele não permanece. Tá claro? O joio também não permanece, vai ser queimado no fogo. Então é aí depois, Jesus disse em Mateus 25, que os anjos vão separando o trigo do joio. Quem está entendendo? Mas é preciso entender que a verdade de Deus ela é paralela. Deus está no céu, nós estamos na terra. Ele é celestial, nós somos terreno. Então ele fala de um modo paralelo. Ele compara. Por isso que Apocalipse diz que são ruas de ouro e cristais. Por quê? Porque para você entender como é lá. Aqui não tem rua? Lá também. Aí, e a árvore era de ouro puro, a praça de ouro puro. Aí alguém, praça? Como assim praça? Aí você está andando na rua, o que você vê? Uma praça. Aí, nessa praça que você vê, tem árvores, tem banco. Você fala, então ele está fazendo uma comparação. Quem está entendendo? Diga comigo, eu fiz 5 anotações. Diga, Deus fala de uma forma profética. Ezequiel 28, verso 9. Por enquanto ele está falando do rei de Tiro, do príncipe de Tiro, por enquanto. Ezequiel 28, 9. Dirás então diante daquele que te matar, eu sou Deus? Tu serás homem e não Deus, na mão do que te trespassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estrangeiros. Eu falei, diz o Senhor Deus. Até aqui tudo bem. Deus, através de Ezequiel, trouxe uma palavra ao rei de Tiro, ou ao príncipe de Tiro, que já percebemos de Ezequiel 28 até o verso 9, que era um homem presunçoso, soberbo, orgulhoso, altivo, a tal ponto de dizer que o coração
ele estimava ou ele pensava que o coração dele fosse como o coração de Deus. Estão entendendo? Vamos ver, continuar a leitura. Ezequiel 28, 10. Não, 11. Ezequiel 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor. Para aí. Veio a mim a palavra do Senhor. Mas se você ver o verso 1, o que diz o verso 1? Ezequiel 28, 1. Veio a mim a palavra do Senhor. E Ezequiel 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor. Ué, mas se no verso 1 já veio a palavra do Senhor, no verso 11 veio de novo. Diga, outra palavra do Senhor. Está percebendo que o Senhor é o mesmo? O Ezequiel é o mesmo. E o rei de Tiro? Não é o mesmo. É aqui que vai entrar agora uma analogia. Deus é o mesmo. Ezequiel 28, 1. Veio a palavra do Senhor. Ezequiel 28, 11. Veio a minha palavra do Senhor. Então, o Senhor é o mesmo. Deus é o mesmo. E o Ezequiel é o mesmo. Então, está claro que o Ezequiel recebeu duas revelações. Por que duas? O que prova que é duas. Se não houvesse mais uma revelação, no verso 11 não estaria escrito: veio a mim a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já estava falando com ele, do verso 1 ao 10. Está claro ou não está claro? Ele já estava falando com Ezequiel. Então, o verso 11, veio a mim a palavra do Senhor. Verso 12, filho do homem, levanta uma lamentação. Ezequiel 28, 12, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Agora começa a mudar a história. Agora já começa a mudar a história. Aí, me parece, isso é um discernimento do Espírito Santo que eu vou falar. Me parece que Deus falando com Ezequiel sobre o rei de Tiro, me parece que ele lembrou de alguém. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Vou falar de novo. Porque eu já conheço Ezequiel 28, mas me parece que Deus, vendo a situação do rei de Tiro, a soberba, o orgulho, a presunção, a altivez, a arrogância, me parece que Deus, vendo aquela situação e falando com Ezequiel sobre aquele rei de Tiro, me parece que ele lembrou de alguém. Parece que tinha alguém semelhante. Vamos ver. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição. Para aí. Não era, abençoado. Deixa eu regular esse som mais uma vez. Não era, não. Tu és o selo da perfeição? Não é, não. Mas não é mesmo. Ah, pastor, então Deus estava mentindo para Ezequiel? Claro que não. Ah, mas Deus diz tu és. É que ele está se referindo a uma outra pessoa. Dá um sinal quem está entendendo. Agora aqui Deus já não está falando mais sobre o rei de Tiro. Está pegando? Eu fiz 5 anotações. A primeira, é preciso entender e considerar que Deus fala de uma forma profética. Ou seja, ele pega uma situação terrena. Alô, a Bíblia está cheia disso, tá? A Bíblia está repleta de situações que aconteceram e Deus pegou aquela situação e trouxe uma revelação. Você lembra que o Gideão viu um pão, uma broa, uma rosca voando e veio rodando? Pô, já viu rosca rodar? Já viu broa? Já viu pão rodar? Claro que não, mas você já viu o pão. O pão você já viu. Tá claro? Então, quer escrever isso? Deus usa de fatos terrenos, de coisas que estão reais, que estão acontecendo, ele usa aquilo lá e traz uma palavra profética para falar com o seu povo. Quem está entendendo? A Bíblia está cheia de textos assim, de exemplos assim, que Deus usou situações, lá em Atos 20, o profeta Ágabo, ele pegou o cinto de Paulo, o cinto, eu estou usando o cinto, olha o meu cinto aqui. O Ágabo, o profeta, pegou o cinto de Paulo, tirou o cinto e amarrou o cinto e falou, assim farão contigo lá em Jerusalém, vão te amarrar, vão te prender. Ele pegou um cinto, lá no céu não tem cinto. Está me entendendo? Mas Deus usa de uma forma
profética. Vamos continuar. Ezequiel 28, verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de... E eu vou te provar que aqui já não diz mais respeito ao rei de Tiro, hein? Tu és o selo da perfeição. Tu quem? Já não é mais o rei de Tiro. Ainda que está escrito rei de Tiro, mas já não é mais. Como que eu sei que não é? Diga, porque Deus fala de uma forma profética. Diga isso. Deus fala de uma forma profética. Deus fala de um modo profético. Ezequiel 28, 12. Assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição. Não é não, nunca foi. O rei de Tiro era um homem carnal, terreno mortal. Ezequiel 28, 11 deixa claro, quando diz veio a minha palavra do Senhor, é uma outra palavra do Senhor, que já não se refere mais ao rei de Tiro. Ele vai usar o rei de Tiro para falar sobre outra situação, sobre outra pessoa, sobre um outro ser. Está claro? Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Quer que eu provo que ele não está falando sobre o rei de Tiro? Coloque seu dedo no versículo 13. Estavas no Éden. Mudou ou não mudou aqui a história? Ezequiel 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele não está falando de um personagem, um rei de Tiro? Agora já não está mais. Por que não está mais? Porque no verso 13, estavas no Éden. Para aí. Eu tenho 50 e poucas Bíblias. Todo dia eu leio a Bíblia. Eu nunca vi o rei de Tiro no Éden. Mas eu encontrei alguém lá no Éden. Qual o nome dele? Quem é que estava no Éden? Adão. Está entendendo? Alô? O rei de Tiro está em Tiro. O príncipe de Tiro, Tiro era um lugar. O príncipe de Tiro está em Tiro. Não está no Éden. Aliás, o Éden é Gênesis 1, Gênesis 2. Eu estou em Ezequiel 28. Quantas centenas de anos? Até milhares de anos. Claro. Então está claro. Até na letra. Não vou nem falar sobre revelação. Até na letra está claro que agora Deus já não está falando mais sobre o rei de Tiro. Está falando sobre outra pessoa. E o que prova que ele está falando sobre outra pessoa é que no verso 13 diz: estava no Éden, e segundo a Bíblia, que não pode mentir nem errar, o rei de Tiro nunca esteve no Éden. Aliás, ele nasceu muito depois do Éden. E quem estava no Éden, segundo a Bíblia, era Adão. Dá um sinal que está entendendo. Por isso que eu disse que Deus fala de uma forma profética. Ele já esqueceu o rei de Tiro. Ele já falou que tinha que falar com o rei de Tiro. Presta atenção, o que Deus tinha para falar com o rei de Tiro foi de Ezequiel 28, do verso 1 até o 10. Marca aí. Aí ele falou com o rei de Tiro, que era um homem, que era um príncipe. Aí Deus falou com ele. Quando do verso 11 veio a minha palavra do Senhor, acabou o rei de Tiro. Ele pode até citar o rei de Tiro, o nome de Tiro, mas não se refere mais a ele. Está entendendo? Assim como Davi já tinha morrido e Deus cita o nome de Davi. Assim como Jacó já tinha morrido e Deus cita o nome de Jacó. Está claro ou não está claro? Não se referindo a ele literalmente, porque o Jacó já tinha morrido, o Davi já tinha morrido. Está claro aí? Vou continuar, vai mudar de assunto, hein? Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobria-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos
eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Para aí. Eu tenho 50 e poucas Bíblias. Só que aqui no verso 13 já mudou de novo. Deus está fazendo uma analogia. Você não pode esquecer, hein? Eu fiz 5 anotações. A primeira, Deus fala de uma forma profética. Ele está fazendo uma analogia. Primeiro, rei de Tiro. Ezequiel 28, do 1 ao 10. Já falou com ele, falou, acabou. Acabou. Agora Deus quer falar sobre outra pessoa. Ezequiel 28, 11. Ele até usa, diz ao rei de Tiro, mas não é mais o rei de Tiro. Porque no verso 13 ele fala, estavas no Éden, jardim de Deus. E segundo a Bíblia, quem estava no Éden, jardim de Deus, era Adão. Está claro? Quando ele deixa claro no verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus, até aqui diz a respeito de Adão. Da vírgula para frente, já não fala mais de Adão. Tem que ter olhos iluminados para enxergar o que eu estou falando. Quer que eu vou devagarzinho? Coloca o dedo no verso 13. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Para aí. Quem é que estava no Éden, jardim de Deus? Moisés? Davi? Salomão? O apóstolo Paulo? Jesus? O rei de Tiro? Quem é que estava no Éden? Adão. É só você ler a Bíblia. Gênesis 1, 2, 3. Adão estava no Éden. Então Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Até aqui diz respeito a Adão. Tá claro? Da vírgula para frente já não fala mais de Adão. Da vírgula para frente. Verso 13. Cobrias-te de toda pedra preciosa. Adão não fez isso? É só você ler Gênesis 1, 2, 3. Aliás, Adão andava nu. Alô? Não é que você sabe? O Adão não andava nu? Ué, então tá dando um negócio na cabeça aqui, tá dando um tilt, porque como que ele fala que estava no Éden, jardim de Deus, agora fala que... Então, no mesmo versículo, na mesma palavra profética, Deus se refere a Adão e logo já muda de personagem. E diz respeito a quem? Eu acho que vai ficar claro, hein? Verso 13. Cobria-se de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. Adão nunca usou ouro? Ele andava nu? Então aqui já não está falando mais de Adão. Ouro, no dia que fosse criado, foram eles preparados. Verso 14. Agora eu vou falar, está claro ou não está claro, hein? Verso 14, Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Para aí. Por mais burro que eu seja, ele não está falando do rei de Tiro, do verso 1, 2, 3 até o 10. Está claro ou não está claro? Porque o rei de Tiro não era querubim, muito menos ungido. Só quem está entendendo. Só quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden. Quem? Adão. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Então aqui já não é Adão. Então já... Quantos personagens tem aqui em Ezequiel 28? Eu estou enxergando 3. Ezequiel 28, do 1 ao 10, o rei de Tiro. Ezequiel 28, do 11 até o 12, Adão, até o 13, estavas no Éden. Do 14 para baixo, já não está falando mais nem do rei de Tiro e nem do Adão. 14. Era querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Pedras afogueadas diz respeito aos anjos. Porque nos Salmos, os anjos são chamados de labaredas de fogo. Alô, eu fiz 5 anotações. A primeira, que eu falei aqui, Deus fala de uma forma profética. Só uma igreja profética vai enxergar e entender isso. Só um ministério profético vai enxergar e vai entender isso aí. E quem está debaixo do apostolado vai entender de um modo profético. Por quê? Porque Paulo era profeta. Paulo não era só apóstolo, Paulo era profeta também. Então quem está debaixo do apostolado entende de um modo apostólico e de um modo profético, que é por revelação. E é aí que entra o Espírito Santo que habita em nós,
que te fazem entender esses mistérios. A ele. Ezequiel 28:14. Eu falei que a mensagem hoje era profética. Ezequiel 28:14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Então, se você tem caneta aí, do ladinho do verso 14, você escreve aqui, ó, Lúcifer. Esse era o querubim da guarda ungido, que Deus está se referindo em Ezequiel 28:14. Está claro ou não está claro? Agora, se você quiser no verso 13, estavas no Éden. Se você quiser escrever aqui no verso 13, do lado direito, ó, Adão. No verso 14, do lado direito, Lúcifer. A palavra Lúcifer vem do latim, lux. Em latim, lux, luz. Lúcifer, anjo de luz, ou literalmente, portador de luz. A palavra Lúcifer significa portador de luz. Algumas traduções, anjo de luz. Aliás, a tradução de Antônio Figueiredo, que eu tenho lá em casa, de 1827, ela não diz querubim, ela diz Lúcifer. Principalmente lá em Isaías, quando diz estrela da alva. A tradução de Figueiredo não diz estrela da alva, diz literalmente Lúcifer. Está entendendo? Ezequiel 28:14. Vê se tem a ver com o rei de Tiro. Tu eras querubim ungido da guarda. O rei de Tiro era querubim? Não, ele era um rei de uma cidade, de um lugar. Está claro ou não está claro? E o Adão? O Adão era um querubim? Não, mas está dizendo que ele estava no Éden. Então é agora que você pega essa analogia e faz uma junção. Junção. Agora já não é mais comparação, é junção. Esquece o rei de Tiro. Deus já falou com ele pela boca de Ezequiel. Do verso 11 para baixo, Deus já esqueceu o rei de Tiro. E começa a fazer uma analogia. Usando a história do rei de Tiro, Deus está se referindo a Lúcifer. Só que Lúcifer estava nos céus. E por que no verso 13 ele fala, estavas no Éden, jardim de Deus? Eu tenho essa resposta. Vou falar de novo. Ué, Deus fala com o rei de Tiro, Ezequiel 28, do 1 ao 10. Falou com ele, falou, acabou. Mas no verso 11, Deus traz uma outra revelação. Ezequiel 28:14, tu eras querubim ungido. Ué, mas o rei de Tiro não era querubim? Ué, mas ele fala no verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus. Segundo a Bíblia, quem estava no Éden era Adão. Então agora você não faz uma comparação, agora você faz uma junção. O que Deus está falando aqui de um modo profético? Agora eu vou lá em Paulo, né? Não vou falar de cabeça não, não vou falar de cor. Eu podia falar que está aqui para mim falar, mas vou lá no apostolado. Deixa Ezequiel aberto, 28. Deixa Ezequiel aberto, não fecha não. Vamos lá em Paulo, lá em Timóteo. Deixa o Ezequiel aberto. Vamos lá em 1 Timóteo. Está aqui, ó. 1 Timóteo 3. Deixa o Ezequiel 28 aberto, não fecha não, hein? MGA é conhecimento, entendimento, compreensão, sabedoria e revelação. É o que tem nesse ministério. É só você acompanhar na Bíblia e o Espírito Santo vai testificando. 1 Timóteo 3, verso 16. O que tem a ver com Ezequiel 28, hein? Tudo. Porque a Bíblia, ela é como que um quebra-cabeça. Paulo diz que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Coitado daquele, miserável é aquele ou aquela, que já leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse várias vezes, e fala assim, não entendi nada, e nem vai entender, porque a Bíblia não se entende lendo como um jornal, como uma revista, como um livro. Pegou essa? Quantos que eu já encontrei? Eu já li a Bíblia 5 vezes, eu já li a Bíblia 6. Vai ler 1000 e vai morrer sem entender.
Porque Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em ordem cronológica, Deus oculta a revelação de você. Por quê? Porque a Bíblia não é um mero livro histórico, geográfico. E quem vai ler de Gênesis a Apocalipse, Deus oculta a revelação. E ele vai ler 500 vezes e não vai enxergar, não vai ver nada. Por quê? Porque a Bíblia é como que um quebra-cabeça. Quem tem a direção de Deus, quem tem a aprovação de Deus, pega um texto aqui, pega um texto ali, pega outro texto lá, quando junta se encaixa. E é aí que o Espírito Santo testifica. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Mas lê a Bíblia como o Jô Soares já leu, como o Pedro Bial já leu, e é ateu. Os dois são ateus. O Jô Soares e o Pedro Bial é ateu. E o Jô Soares conhece a Bíblia mais que muitos pastores que eu conheço. Eu já vi o Jô Soares citar em Gênesis tal, lá em Efésios, lá em Gálatas. E ele conhece a Bíblia de cor salteado, como conhece vários livros. Mas é ateu. Então a questão não é o conhecer a Bíblia. E por que ele conhece? Porque ele já leu várias vezes a Bíblia. Ele já leu várias vezes. Então memoriza, guarda, sabe, conhece a história. Mas a Bíblia não é um livro histórico. Nela tem a palavra de Deus, a palavra rema, a palavra revelada. E Deus fala com o seu povo, que hoje é a sua igreja. Deus fala de um modo profético. Por isso que nunca vai precisar ter uma outra Bíblia. Por isso que a palavra de Deus se renova a cada dia. Por quê? Porque ele usa a mesma situação. Eclesiastes 1, o que foi, isso é o que há de ser. Peraí. O que foi, o que aconteceu lá 500 anos atrás, 3.000 anos atrás, é isso mesmo. O que foi, isso é o que há de ser. Nada há de novo debaixo do céu. Então não precisa de uma outra Bíblia, porque Deus é o mesmo. Por isso Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus. Por quê? Porque não vai precisar de uma outra Bíblia. Não precisa de um outro Deus. Não precisa de um outro Espírito Santo. Não precisa de um outro Salvador. Vocês estão me suportando? Vocês estão me suportando? Isso aqui é entendimento de profeta. Se eu falar com um leigo, o leigo fica assim. Fica babando. Se eu falar com o leigo fica babando. Isso aqui é entendimento de profeta. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, o Espírito Santo ajuda. Mas isso aqui que eu estou falando, isso aqui é entendimento de profeta. Se estiver no meio de 10, 15, 20 profetas, todo mundo entende isso. Mas se estiver no meio de boca aberta, de leigos, não vai entender nada, fica louco. Não sabe o que eu estou falando, não consegue entender. Por isso que Jesus falava para os seus discípulos, por que não compreendeis a minha linguagem? Lembra que ele falava? Por quê? Porque eles eram boca aberta. Eles não eram homens comuns, pescadores. Pescador, sapateiro, mecânico, professor de história. É homem comum. Então Jesus falou, por que vocês não entendem minha linguagem? Mas se Jesus está com Moisés, está com Ezequiel, está com Davi, está com Elias, todo mundo entende. 1 Timóteo 3. Coloca o seu dedo no verso 16. O MGA é um ministério profético, onde o que se ensina é testificado pelo Espírito Santo. Ponto final. Se você é um escolhido de Deus, se você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, então você vai entender. Porque tem uma profecia que diz que você vai entender. Daniel 12:10. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os eleitos entenderão. Então se você for escolhido por Deus, você vai entender. Por quê? Por causa do Espírito Santo que habita em você. Não encaixa? As coisas não encaixam? 1 Timóteo 3,16. Veja na sua Bíblia. 1 Timóteo 3,16. Paulo diz, e sem dúvida alguma, grande é o quê? O mistério. Que mistério? O mistério da piedade. Mistério da piedade? Qual que é o mistério da piedade?
aquele que se manifestou em carne. Quem é que se manifestou em carne? Deus. Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ficou claro? Vê como encaixa? Encaixa ou não encaixa? 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, quem é aquele que se manifestou em carne? Digam, Jesus. Agora você está em 1 Timóteo 3, né? Volta aí 2 páginas. 2 Tessalonicenses 2. Vai vendo como que as coisas se encaixam. 2 Tessalonicenses 2. Verso 7. Coloca o dedo no verso 7. 2 Tessalonicenses 2,7. O mesmo Paulo. O que Paulo falou? Pois já o mistério também? 1 Timóteo 3,16. O mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Qual o mistério da piedade? Deus se revestiu em carne na pessoa de Jesus. Está claro? E aqui, 2 Tessalonicenses 2,7. Qual que é o mistério, hein? O mistério da injustiça opera. Pois já o mistério da injustiça. Bom, então, 1 Timóteo 3,16, o mistério da piedade. Diga, Deus se revestiu em carne. 2 Tessalonicenses 2,7, diga, o mistério da injustiça. Bom, se o mistério da piedade foi Deus se revestir em carne, o mistério da injustiça qual que é? O Ezequiel 28. É o que Deus está falando. Que o diabo, ou Lúcifer, no céu Lúcifer, na terra diabo. Ele não foi lançado na terra? Apocalipse 12? Não foi expulso do céu, lançado na terra? Quem que foi expulso do céu? Não o diabo. Quem foi expulso do céu foi Lúcifer. Ezequiel 28,14, que era um querubim, está aberto aqui, ó. Ezequiel 28,14. Tu eras querubim da guarda ungido. É esse que foi expulso do céu. Apocalipse 12. Então, o mistério da piedade, Deus se revestiu em carne. O mistério da iniquidade, ou o mistério da injustiça, o diabo também se revestiu em carne. Na pessoa de Adão. Pô, esquece o chifre, tá, irmão? Isso é mitologia, tá? Isso é desenho de criancinha, tá? Porque quando se fala diabo, a pessoa já pensa em chifre, num rabinho, um tridente, the number of the beast. Não é assim que o ser humano normal pensa? Ele não pensa num diabo com tridente? Esquece, não é isso que a Bíblia fala. A mente humana pensa num diabo com chifre, com rabinho e tridente, não é isso? E Deus, como é que Deus pensa em diabo? Diga, Adão. Diga, Adão no Éden. Vocês podem me suportar ou quer que eu paro? Abre Romanos capítulo 5. Vamos ver se eu te ajudo um pouquinho mais a entender isso aqui. Porque mais que o Espírito Santo eu não posso fazer, né? Romanos 5. Deixa o Ezequiel 28 aberto que eu já volto lá, hein? Hoje, eu não vou terminar essa mensagem hoje, porque eu fiz 5 anotações e só falei uma. Uma que eu falei, Deus fala de um modo profético, de uma forma profética. Eu anotei 5 revelações, só falei uma. Deixa o Ezequiel 28 aberto, pode fechar o Tessalonicenses, pode fechar o Timóteo, abre em Romanos 5. Deixa eu ver se eu te ajudo aqui mais um pouquinho, tá? Porque eu já te dei os textos. A revelação só o Espírito Santo, né? Quem já achou Romanos 5, diga amém. Olha o verso 12. O que diz o verso 12? Romanos 5, verso 12. Pelo que por um diabo, não. Por um Lúcifer, não. O que está escrito aqui? Romanos 5, 12. Pelo que por um homem. E quem é que estava no Éden? Um homem. Está claro ou não está claro? Romanos 5, 12.
Por isso que é gravado as pregações. Depois você ouve lá, você volta, dá play, dá pausa, toma uma água, põe um gelo na cabeça para esfriar a cabeça um pouquinho. Pega o abanador, fica assim, ó. Porque são muitas revelações. Para mim isso aqui é comum. De repente você nunca ouviu, você tá louco? Não tô louco não, irmão, sou profeta. Isso aqui é linguagem de profeta. Sou apóstolo. Isso aqui é linguagem de apóstolo. Tô louco não. Tô com a Bíblia na mão e o Espírito Santo manifesta em mim falando o que está escrito, revelando. Agora, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Então você ouve de novo, dá o play de novo, dá pausa, descansa, toma uma água com açúcar. Romanos 5:12. Pelo que por um homem, através de quem? Um homem, hein? Eu não sei quem é esse homem. Paulo está dizendo que por um homem. O que eu falo aqui, Paulo entendia facinho. Aliás, o que eu falo, eu aprendi com ele. Foi dele que eu aprendi essas revelações. Foi com ele. Não é de mim para Paulo. É de Paulo para mim. O que eu estou falando aqui, eu aprendi com Paulo. Isso aqui não, se Paulo tivesse aqui, não tinha segredo nenhum. Ele ia falar, é isso mesmo. Você aprendeu direitinho. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Só que o interessante é que em Romanos 5:12 Paulo fala morte, mas em Hebreus 2:14 ele fala diabo. Eu não falei para vocês que a Bíblia é como que um quê? Quebra-cabeça. Então primeiro, regra número 1, primeiro você tem que ter um certo conhecimento. Para quê? Romanos 10:17, porque a fé vem pelo ouvir. O entendimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ter um certo conhecimento. Ouvindo, com esse certo conhecimento que você tem e está acompanhando na sua Bíblia, é aí que entra o Espírito Santo. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Uma salva de palmas a ele. Que é maravilhoso. Amém? Agora, quem não conhece nada de Bíblia, esse pastor está louco, ele está louco. Olha o que ele falou lá. Você não conhece nem a Bíblia, irmão. Você quer falar o que se você não conhece a Bíblia? Eu não sou médico, eu sou pastor. Então eu não entendo nada de transplante, de coração, pressão alta, cirurgia, eu não entendo nada disso aí. Então sobre medicina você pode falar, ó, ele não entende nada de medicina, é verdade mesmo. Não entendo nada, mas de Bíblia sou eu, hein? Eu tenho 53 Bíblias. De Bíblia eu entendo pouquinho, hein? Posso não saber de medicina, de odontologia, de biologia, não sei nada. Mas de Bíblia eu sei alguma coisa, hein? Então você fala de medicina e eu falo de Bíblia. Você dá aula de odontologia e eu dou aula de Bíblia. Porque é a minha área. Eu fui capacitado para isso. Te respeito como médico, como dentista, como advogado, como cirurgião, como juiz, te respeito. Mas, 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, cada macaco no seu galho. Você é dentista, eu sou pastor. Você é advogado, eu sou profeta. Você é cientista, eu sou apóstolo. Sou mestre na palavra. O que você sabe de medicina, eu sei de Bíblia. O que você sabe de advocacia, eu sei de Bíblia. Quem entendeu? Romanos 5:12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pelo que por um homem. Esse é o segredo de entender o Ezequiel 28:13. Não fechou não, né? Eu estou em Romanos 5, mas olha o Ezequiel 28:13 aqui, ó. Compara os dois. Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Para aí. Pô, irmãos, pelo amor de Deus. Eu tenho algumas Bíblias lá em casa. Todo dia eu leio a Bíblia há quase 30 anos. Você sabe quantos homens que eu encontrei no Éden? Só um. E o nome dele? Adão.
Vê na sua Bíblia, irmã, se tem outro homem lá no Éden. Para ninguém falar que eu estou inventando ou que eu estou louco. Só estou falando o que a Bíblia diz. E quando você fala o que a Bíblia diz, as coisas vão se encaixando. E o Espírito Santo vai te dando um perfeito entendimento. Olha só, Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Romanos 5:12. Pelo que por um homem. Quem é que estava no Éden? Uma galinha? Um homem. Ora, quem não sabe que Romanos 5, do 12 em diante, fala sobre Adão? Quem é que não sabe disso? Está claro ou não está claro? Então volta para Ezequiel 28. Então, literalmente, Deus está falando de 3 personagens em Ezequiel 28. Não se pode entender na letra, literalmente, o Ezequiel 28, se referindo somente ao rei de Tiro, que já até morreu faz tempo. Está claro ou não está claro? Ezequiel 28:14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Para aí, o que Deus está falando aqui, hein? Primeiro nós entendemos que é de um modo profético. O que Deus está falando? Esquece o rei de Tiro. Porque do verso 11 para baixo, esquece o rei de Tiro. Está claro? O que Deus está falando aqui? Alô? Tem caneta aí? Essa revelação, eu estou lendo Ezequiel 28:14. Essa revelação do que Deus está falando em Ezequiel 28:14, só teve um homem que entendeu isso. Quem sabe o nome dele? Paulo. Eu não estou citando Romanos 5 lá? Eu não estou citando 1 Timóteo 3,16? Eu não estou citando Hebreus 2,14, escrito por Paulo? A revelação, papai, a revelação dos 2 mistérios da Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia, olha o tamanho da Bíblia, olha o tamanho da Bíblia. A revelação dos 2 mistérios da Bíblia, só teve um que recebeu essa revelação: Paulo. O que eu estou falando aqui de Ezequiel 28:14 é o que Paulo falou em Romanos 5:12. É o que Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2:7. Atos 13 diz que Paulo era profeta. Romanos 11 diz que ele era apóstolo. Então apóstolo e profeta. Apóstolo que tem interpretação da graça de Deus em Cristo. Profeta, o que tem a revelação da palavra de Deus. E Paulo conhecia Ezequiel 28. Ele citou Jeremias, Paulo citou Isaías, Paulo citou os Salmos, Paulo citou Oséias em Romanos 9. Paulo conhecia, ele tinha as escrituras. Só que porque ele aprendeu Gamaliel, Atos 5. Então uma coisa foi Paulo conhecer a letra. Outra coisa foi a letra ser revelada a ele. Quem está entendendo, hein? Paulo tinha o Logos, a palavra escrita, as escrituras, Isaías, Jeremias, Daniel. Paulo tinha isso, que eram os pergaminhos. Depois esse Logos, essa escrita, para Paulo tornou-se rema. Para ele foi revelado. Pô, irmãos, Paulo diz, pelo que por um homem entrou pecado no mundo, Romanos 5:12. Que homem que é esse que entrou pecado no mundo? Se Ezequiel 28:13 diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Pelo amor de Deus, quem é que estava no Éden? Moisés? Não, que não tinha nem nascido. Quem é que estava no Éden? Quem na terra não sabe que era Adão que estava no Éden? Então, eu tenho autoridade espiritual para falar da parte de Deus. E então, olha aí, Ezequiel 28:13 literalmente diz respeito a Adão. Assim como Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem, Paulo se referia a Adão. Dá um sinal, quem está entendendo? O que eu estou falando aqui? Revelação dos mistérios de Deus. Não letra. Letra você já tem. Letra eu tenho 50 e poucas. Eu estou falando a revelação dela. Tá claro aí, tá entendendo? Volta no Ezequiel 28. Que
que eu vou terminar no verso 19. Vamos ver como vai ser o tempo aqui. Ezequiel 28:14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus. Presta atenção, hein? Coloca o dedo no verso 13. No verso 13, na primeira linha, Deus se referindo a Adão no Éden. No verso 14, Deus se referindo a Adão no Éden, mas a Lúcifer, que, 14, era querubim da guarda ungido e que foi estabelecido por Deus, estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tem nada a ver com o rei de Tiro. Está claro ou não está claro? Tem nada a ver com o rei de Tiro. Pastor, está falando de Adão? Sim. Ezequiel 28, do 13 para frente, fala de Adão. Do 14 já fala de Lúcifer. Porque Deus não está fazendo uma analogia. Ele está se referindo à mesma pessoa. Lúcifer, no céu, expulso da terra, foi para o Éden. Quer o nome dele, do RG dele, do CPF? Adão. Como que ele era conhecido por Deus? Diabo. Quer que fale de novo? É a mesma pessoa. Antes de ser expulso. Alô? Por quê? Essa casca que você está vendo, esse corpo físico, não existia. Nem no Éden, nem em Santo André, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Essa casca não existia. Mas o espírito já existia. Então o espírito, ele é o quê? Hebreus 2,14. O espírito é revestido de carne. Põe até um blazer, põe até um paletó. O espírito usa calça. O espírito é revestido de carne. Então, estavas no Éden, quem? Adão. A carne, a casca. 14, tu eras querubim. Tu quem? O Adão. Mas o Adão era querubim? A carne dele não. Tá claro aí? A carne dele não. Eu não falei que Deus fala de uma forma profética. 13, estavas no Éden, jardim de Deus. 14, tu eras querubim, ungido da... Mas o Adão era um querubim? A carne de Adão não. O espírito, o homem interior. Esse é o mistério da iniquidade. Por isso que o Adão pecou. O Adão não pecou por livre-arbítrio, irmão. O Adão não decidiu pecar. Eu vou pecar porque eu quero pecar. Eu vou desobedecer a Deus porque eu quero. Eu tenho livre-arbítrio. Não é isso, não. Assim como você, Romanos 9, estou citando. Assim como você nasceu para a glória de Deus, e é um filho da salvação, ovelha, os bodes, filhos da perdição, ovelhas, nascem para a glória de Deus. Os bodes, Romanos 9, 22, nascem para a perdição, são vasos da ira preparados para a perdição. Deus precisava colocar na terra as duas sementes, que são ovelhas e bodes. Mas como que ele ia colocar na terra? Só tinha Adão? Só tinha Adão. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Só tinha Adão. Como é que ele vai colocar na terra duas sementes? O que Deus fez? Colocou um sono profundo em Adão, tirou da costela de Adão e fez uma mulher. Deus falou, agora já dá para colocar as duas sementes na terra. Porque o Adão vai conhecer a Eva, Romanos 9, da mesma massa, nasce um vaso para honra, outro para desonra. Tá facinho, né? Quem tá entendendo aí, né? Agora ficou fácil, né? Não ficou fácil, entendeu? Tá claro ou não tá claro? Tá claro? Romanos 9, da mesma massa, nasce um vaso para honra e um vaso para desonra. Que massa que é essa que Paulo está falando em Romanos 9, 21? Eva. Romanos 5, 12, Paulo fala de Adão. Romanos 9, 21, Paulo fala da Eva. Adão com Eva, nasceu quem? Abel e Caim. Não é o que você sabe? Gênesis 4, Abel, filho da salvação, Caim, filho da perdição. Está explicado tudo. Quem pode aplaudir a Deus, que nos dá entendimento. Está claro ou não está claro? Então em Ezequiel 28, Deus não está fazendo uma analogia. Ele está se referindo a Lúcifer
Ezequiel 28:14, que era um querubim da guarda ungido. E esse Lúcifer do 14, Ezequiel 28:13, estava onde? Onde é que ele estava? Olha lá. Estavas no Éden, jardim de Deus. Lúcifer estava no Éden? Mas não era chamado de Lúcifer, né? Era chamado de Adão. Só quem entendeu. Entendeu, hein, abençoada? Glória a Deus na sua vida, hein? Tá claro ou não tá claro? Esse é o mistério da iniquidade. Qual que é? Tem caneta aí? São 2 mistérios na Bíblia. Meu tempo, tenho mais 5 minutos. Qual que é o mistério da iniquidade? O diabo ou Lúcifer se revestiu em carne na pessoa de Adão. Lúcifer no céu, antes de ser expulso. Apocalipse 12, a sua cauda tirou junto consigo mesmo a 1/3 parte das estrelas ou dos anjos. Então Apocalipse 12 diz o quê? Que Lúcifer, que é chamado de dragão, Apocalipse 12, foi expulso do céu, lançado na terra. O interessante da Bíblia, da sabedoria de Deus, é que o começo está no fim. Pegou? Quem pegou essa? Quem pegou? Pegou? O interessante da Bíblia é que o começo está no fim. Por isso que Deus apanha o sábio na própria astúcia. Quem lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai morrer sem entender nada. Quer que eu provo isso? O que diz Gênesis 1, verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Esse princípio não é o princípio. Porque o princípio está em Efésios 1, verso 4. Que Deus nos escolheu antes de Gênesis 1:1, antes de fazer os céus e a terra. Quem está entendendo? O que eu estou falando? Alô? Diga comigo, quer escrever isso? Diga, Efésios 1:4, diga isso. É antes de Gênesis 1:1. Quem é que sabe disso, irmão? Não, me fala aí. Vai lá ver se o Papa sabe disso. Quem é que sabe do que eu estou falando aqui? Quem é que sabe disso? Escreva isso. Ó. Efésios 1:4 é antes de Gênesis 1:1. É verdade que na letra Gênesis 1:1, cronologicamente, é antes de Efésios 1:4, claro, na letra. Mas profeticamente, Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Em Gênesis 1:1, ele estava criando o mundo, mas ele nos escolheu antes. Então você entende Ezequiel 28 como? Quando diz estava no Éden, diz respeito à carne de Lúcifer, que chamava Adão. Por isso no verso 14, estou terminando, Ezequiel 28:14, tu eras querubim da guarda ungido. Porque ele está se referindo, olhando para a carne, Adão que estava no Éden. Verso 13. Olhando para o espírito, Lúcifer, que era querubim da guarda ungido. Quem é que está entendendo? Alô? E o que isso aqui tem a ver com o rei de Tiro? Nada. Por isso Ezequiel 28:11. Veio a mim a palavra do Senhor. Na verdade, era para estar escrito assim, ó. Veio a mim a palavra do Senhor de novo. Era para estar escrito assim. Porque no verso 1 já diz, veio a minha palavra do Senhor. Diga, sobre o rei de Tiro, diga isso. Aí do verso 12 para frente já não fala mais de Tiro. Tá claro ou não tá claro? Vamos terminar? Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos. Para aí. Como que era perfeito se ele pecou? Como que era perfeito se ele pecou? Perfeito no Espírito. Está claro ou não está claro? Lá no céu era perfeito. Verso 15. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado. Quem criou ele? Foi Deus, está claro, né? Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei. Olha lá, isso aqui é uma profecia que já tinha se cumprido, porque esse lançarei já tinha lançado, porque estou em Ezequiel 28, e ele tinha lançado lá em Gênesis 2, já estava lá no Éden faz tempo. Quem está entendendo?
Ezequiel 28, verso 16. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Aí você lembra de Apocalipse 12? Quando o dragão e a sua terça parte foi expulso do céu. Você pode escrever do lado, ó, do verso 16. Você pode colocar aqui, ó, Apoc, né, que é a abreviação, Apocalipse 12. Pode pôr 3 e 4 do lado, tá? Apocalipse 12, 3 e 4. Do lado do verso 16. Que é uma referência bíblica. RB, referência bíblica. 17, estou terminando. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então não está falando mais do rei de Tiro. Porque Deus estava descendo o pau no rei de Tiro, que era um soberbo, orgulhoso. Agora está dizendo que ele é formoso. E muito menos de Adão. Então aqui está se referindo a quem? A Lúcifer. Está claro ou não está claro? Está percebendo que Ezequiel 28, Deus fala de uma forma profética, primeiramente sobre Tiro, e ele pegou aquela situação do rei de Tiro e lembrou de alguém que tinha, eu conheço alguém que agiu igual a você. Está percebendo? Ele pegou a situação do rei de Tiro e se referiu a Lúcifer. Está claro? E assim como ele disse que o rei de Tiro ia morrer por uma espada, que ele ia ser, ele falou, Lúcifer foi a mesma coisa. Está entendendo aí? Vamos terminar? Verso 17. Vou continuar na segunda parte que eu tenho mais para falar, tá? Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Alô, agora vai ficar claro, hein? Nossa, mais claro que isso não tem jeito. Ezequiel 28, 17. Por terra te lancei. Deus lançou o rei de Tiro por terra? Risca o rei de Tiro, já não tem mais nada a ver com ele. Está claro ou não está claro? Deus lançou Adão por terra? Claro que não, ele fez o Adão e colocou no jardim do Éden. Então de quem que ele está falando que lançou por terra? Por favor, abre Apocalipse 12. Abre aí, estou terminando. Me suporta mais uns 5 minutos. Deixa o Ezequiel 28 aberto. Abre Apocalipse 12, você vai ver como que bate certinho. Eu não falei que a Bíblia é como que um quebra cabeça, não falei isso? Olha como que as coisas se encaixam. Apocalipse 12. Abre aí. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 4. E deixa o Ezequiel 28 que eu termino em 2 minutos. Apocalipse 12, verso 4. A sua cauda, a cauda de quem? Do dragão. Apocalipse 12, 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou-as aonde? Sobre a terra. Não está escrito aí? Lançou sobre a terra. Vai para o verso 9. Não dá tempo. Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado aonde? Aonde? Na terra. Pastor, ele está na terra. Não, irmão, volta para Ezequiel 28. Mas está escrito que ele foi lançado na terra. Um dia foi lançado na terra, né? Um dia foi. Volta no Ezequiel 28 para terminar. 17. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Cristo foi chamado de fogo. Quem pegou essa, hein? Pegou essa? Ezequiel 28, 18. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tomei em cinza, te tornei em cinza sobre a terra. Tá? Essa é a atual situação. Tornou em cinza sobre a terra. 18. Aos olhos de todos que te contemplam. Olha o 19. Ezequiel 28, 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Aqui já não fala mais do rei de Tiro e nem do Adão carnal, lá do Éden. Aqui literalmente fala de Lúcifer. Ezequiel, que era, verso 14, um querubim da guarda ungido. Está claro ou não está claro?
Para terminar, Ezequiel 28:19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Isso aqui era uma profecia. Está claro ou não está claro? Era uma profecia. Vamos terminar com Hebreus 2,14. Porque Deus disse aqui, ó, não mais existirás. Abre aí. Hebreus 2,14. Aí chega Paulo e fala assim, ó. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também Deus, ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte, quem foi que morreu? Não foi Jesus? E quem é Jesus? Deus revestido em carne. Está claro ou não está claro? Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o Ezequiel 28,14, aquele querubim ungido da guarda, que no céu era chamado de Lúcifer e na terra chamado de diabo. Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha, verbo no passado, ele teve um dia. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Está claro, né, irmão? Está claro ou não está claro? Hebreus 2,14. Quem é que tinha o império da morte? Isto é, quem? O diabo. Está claro? Então, para terminar, diga comigo assim, ó. Diga assim, ó. No céu, Lúcifer. Diga, na terra, Adão. Diga espiritualmente, diabo. Hebreus 2,14, que foi aniquilado pela morte de Jesus. Ou Ezequiel 28,19. O que Deus diz? Não mais existirás. Me aguarde no segundo tempo, na parte 2, hein? Sua melhor salva de palmas ao Senhor, se você entendeu a revelação de hoje. Pode agradecer a Deus e aplaudir ao Senhor todo o seu coração. Me aguarde na segunda parte. Deixa eu falar sobre a Bíblia Thompson, que é a Bíblia que eu uso há quase 30 anos. Se você precisa ou deseja e quer a mesma versão que eu uso aqui já há quase 30 anos, Bíblia Thompson, Editora Vida. Está no plástico, novinha, no saquinho, tá? Lacrada. Bíblia Thompson, se você deseja, temos aqui na livraria da igreja e eu te envio pelos correios também, tá? Você que mora no Paraná, em Minas, já mandei para o Pernambuco, para Brasília. Aliás, os o casal abençoado lá de Pernambuco, Cachoeirinha, Pernambuco, mandei 2 Bíblias para eles na semana passada. O pastor e a pastora já receberam 2, lá no Pernambuco. Então, Pernambuco, Fortaleza, pastor João, Fortaleza, o pastor Pedro, lá em Fortaleza, recebeu também a Bíblia Thompson, Ceará. Então, está rodando o Brasil. Se você deseja, entre em contato, eu te envio também. Tem um custo, claro, pelos correios. Se você deseja aprender e entender o que eu prego e ensino aqui, livros MGA, série Graça e Apostolado, volume 1, livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 2. Se você deseja crescer no conhecimento, no entendimento dos mistérios de Deus, livro MGA, volume 3, série Graça e Apostolado, e livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 4. O 5 já está no forno, hein? Número 5 já vai sair do forno, já está o pão, já coloquei, já espetei bem como está. A massa já está quase, hein? Está quase no forno, está quase para sair, tá bom? Então, se você deseja crescer no conhecimento, para ser usado por Deus, para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, está aqui, ó, as ferramentas. Livros MGA, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Só me chamar no WhatsApp ou no Facebook ou no YouTube e eu te envio pelos correios. Amém? Graça e paz, anjos em seu favor. Uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez.